Oi, pessoal, graça e paz, mais uma vez aqui para as nossas reflexões aqui no canal Pensativo. Hoje eu estou aqui com dois grandes amigos que eu conheci em Betim, tive a honra de trabalhar com eles, participando de muitos projetos evangelísticos, projetos missionários. Tive a honra também de liderá-los e depois tê-los em minha equipe de liderança. E hoje aqui nós vamos conversar com o Natan e com o Luiz. O tema da nossa conversa, na verdade, hoje a gente não vai trabalhar bem com o tema, mas eu quero que os dois narrem um pouco da experiência que eles tiveram fazendo missões dentro de um colégio. Então, eles tinham uma célula ali, um grupo, que eles orientavam, liam a Bíblia, davam estudos, pregavam e acompanhavam um grupo. Então, eu quero que hoje aqui eles narrem um pouco de como foi essa experiência, até para você que está nos vendo e nos ouvindo agora, aprenda alguma coisa com eles, porque eles têm uma experiência muito legal nessa área. Eu creio que Deus pode usá-los profundamente para inspirá-los, para ajudá-los em alguma estratégia nesse sentido. Ok? Então, fique atento aí. Não saia do seu lugar e fique atento a tudo aquilo que nós iremos conversar aqui. Vamos lá? Começamos, então, com o da minha direita aqui, o Natan. Se apresente, por favor. Sim. Bom, meu nome é Natan, tenho 21 anos, eu sou da cidade de Betim, em Minas Gerais. O Jefão falou muito bem, ele me liderou durante um tempo na primeira igreja batista de Betim. Como eu falei, tenho 21 anos, então meu ensino médio, que é onde eu trabalhei com o Luiz, com a célula e tudo mais, faz pouco tempo, e no mais é isso. Ok. Natan, fala também um pouco sobre o seu canal. É um canal muito jóia, eu tenho acompanhado. Como é que é? Por favor. Ah, tá. Então, eu tenho um canal que criei há pouco tempo, chama Graça e Paz e Café. É um canal que eu utilizo algumas animações que com certeza algum de vocês já deve ter visto. É daquela da mãozinha desenhando, coisa assim, aquela coisa legal. Eu uso aquela animação para passar um pouquinho ainda mais da palavra de Deus, né? Eu gosto de usar aquela animação no intuito assim de, poxa, muitas pessoas se vidram, se elas gostam de ver animações, elas gostam de ver vídeos com animações, com cores. Eu não sou psicólogo, mas eu acredito que chega até a ser um refúgio mental, né, quando a pessoa vê desenho e tudo mais, animações. E é um recurso que eu quis usar para espalhar ainda mais a palavra de Deus, né? Então, o meu canal, como eu disse, né, ele é recente, mas já que o Jefão falou, sinta-se à vontade de visitar, de conhecer, de ver alguns vídeos e tudo mais. Tá aí. É um excelente canal. Eu faço questão de acompanhar e curtir todos os vídeos. Está sendo um trabalho muito bem feito. Obrigado, obrigado. Luiz? Gente, prazer. Meu nome é Luiz Ricardo. Eu tenho também 21 anos de idade. Sou aqui de Betim, em Minas Gerais, e também tive fazendo célula junto do Natan no Afonso Pena durante o ensino médio, que eu formei em 2016. Então, de 2014, 2015 e 2016. Eu fui membro durante boa parte da minha vida da primeira igreja batista de Betim, e atualmente faço parte da Igreja Evangélica Vivendo na Graça, e pude servir aí com o Natan e com o Jefão por muitos e bons anos. Uhum. Luiz, também fala um pouco, Luiz, sobre o seu programa na rádio, que eu também sempre acompanho e tem sido muita bênção. É um programa muito legal. Eu tenho um programa na rádio, que é um programa local, mas que algumas pessoas acompanham pela internet, chama Programa Sola Escritura. Na verdade é Sola Escritura, né? Mas como é mineiro, é Sola Escritura. É um programa que tem como objetivo debater temáticas cristãs como política, como cristianismo, como arte, como a sociedade como um todo. Temas que geralmente a gente não vê. Tento
debater na medida do possível com simplicidade, né? Uma linguagem bem simples, mas o programa tem esse objetivo, não é pastoral, é um programa de discutir o pensamento cristão sobre a sociedade como um todo. E também, diga-se de passagem, tem tido um bom conteúdo. Parabéns. Obrigado. Eu sempre ouço, sempre acompanho. Parabéns. E eu espero que um dia você me convide para falar uma heresia lá. Psicologia, né? A igreja é psicologia. Então, gente, vamos ouvi-los agora falando sobre como que eles começaram esse projeto, se isso veio deles mesmo, ou se alguém já havia introduzido e eles só deram sequência. Quem vai falar? Começar. Vai lá, Natan. Beleza, começando. Bom, o nosso projeto começou em 2014, quando eu e o Luiz estávamos no primeiro ano. Uma coisa que, não que isso seja para a glória do Luiz, mas que eu admiro até hoje, só de lembrar disso. O Luiz, ele estava em uma outra escola e ele fez questão de mudar para a escola que eu estou, justamente para dar prosseguimento, né, a ideia da célula, porque a escola que a gente estava, o nome da escola é Afonso Pena, ela fica no centro da minha cidade. A distância da casa do Luiz até o Afonso Pena é bem considerável, só que ainda assim ele fez questão de mudar para a minha escola para que a gente desse seguimento ao projeto. Então, assim, são pequenas atitudes, né, que precisamos honrar. E nós começamos, mais exatamente, foi em agosto de 2014. Foi, né, Luiz? Mais ou menos em agosto. Isso. A gente tentou colocar antes, mas a diretora não permitiu, não. Teve alguns conflitos, assim, se vai, se não vai. Até que, finalmente, a diretora cedeu em agosto, né? E nós começamos até que com um grupo, assim, eu não lembro, acho que foi de umas 15, 20 pessoas, né? Eu lembro que na primeira célula foram umas 6 pessoas, mas a gente já chegou a ter numa célula aproximadamente 100 pessoas, uma só célula, por aí, exatamente. Sim. Numa célula só. Sim. É óbvio que a célula, ela durou praticamente um período de 2 anos e meio, né? Porque começou na metade de 2014 e foi até dezembro. E foi assim, até o último dia de aula do nosso terceiro ano. Então, assim, durou 2 anos e meio a célula. Com eu e o Luiz na liderança. Apesar de que teve rotatividade, né, de outros líderes no caminho, porém, quem se manteve mesmo foi, assim, na maioria do tempo, né, praticamente todo o tempo de célula foi eu e o Luiz. E nós começamos com a ideia, né, justamente assim, porque nós sentimos a influência de outros amigos nossos, que na época o Luiz estava indo em outra igreja, e eu comecei a acompanhar o Luiz nessa outra igreja também, assim, só para ver como é que funcionava e tudo mais. E esses outros amigos dele influenciaram nós a começarmos uma célula, porque todas as escolas de Betim já tinham uma célula, praticamente menos a nossa. Então, nós pensamos... Todas assim, né? As centrais, as principais escolas. Sim, força de expressão, no caso. Mas a maioria, sim, já tinha célula. E a nossa escola não tinha. Então, sob essa influência, a gente não queria meter as caras igual doidão e começar alguma coisa, não. A gente queria fazer tudo certinho, né? Assim, até porque se a diretora não autorizar, complicado. Mas graças a Deus, sob essa influência, assim, sob orientação de Deus abençoou demais e é isso. Começamos a célula em agosto de 2014 e fomos tocando, assim, teve altos e baixos, porém fomos tocando até 2016 e é isso, que é quando nós formamos novos líderes, graças a Deus, né? Nós temos, assim, algumas experiências, né, Luiz, também a contar de pessoas bem interessante. Que assim, devido à ação de Deus, né, através da célula, foram pessoas que foram transformadas. Então, graças a Deus por isso. Assim, Marcelo, eu tinha amigos nessa igreja que eu congregava, eu não vou respeitar o nome, porque eu não tô lá, mas aí por respeito. Mas eu tinha alguns amigos que tinham células em outras escolas, e se eu não me engano, Natan,
você deve se lembrar que tinha na nossa escola, no segundo turno, a gente fazia, o primeiro ano foi de tarde que a gente estudou. E no segundo ano de manhã tinha, que era o Marcelo, que depois ia fazer célula conosco. Ele fazia pela manhã, e aí a diretora, quando viu a célula dele, permitiu que a gente fizesse à tarde, porque ela não gostava muito de cristianismo, de crente, então ela tinha uma certa resistência. E depois que ela viu que não era uma coisa assim, política, digamos assim, aí ela achou tranquilo. E eu acho que em algum momento também, se ela não permitisse, a gente ia fazer independente dela mesmo, contra a vontade dela. Mas depois a gente, graças a Deus, com o padre, a gente tocou a célula e foi realmente 2 anos e meio até dezembro, com altos e baixos e muitas experiências, com coisas que eu só pude entender depois que eu formei, das coisas que aconteceram durante a célula. Sim. Que joia. Gente, vocês vão percebendo aqui que o Luiz e o Natan, eles são grandes amigos há muitos anos, e vocês vão perceber aqui que eles são muito diferentes. O Natan é muito mais tranquilo, muito mais amoroso, muito mais capaz, né? E o Luiz já é pedrada na cara, velho. É cajadada, filho, né? Manda os caras ir pro inferno. Manda pro inferno e tudo, pô. Verdade. E aí? Não, Afonso Pena, eu era 120. Então, eu acho era de 0 a 100. Isso também, assim, meio que é fator determinante pro trabalho de vocês, né? Porque um sopra, o outro... como é que é? Um morde, o outro assopra. Um morde, o outro assopra. Então, teve esse equilíbrio aí entre vocês dois, e eu acho isso legal. E eu também acho que vocês se converteram, eu acho que mais ou menos na mesma época, né? Sim. Uhum. O Natan primeiro, do que alguns meses antes. Alguns meses, mas eu lembro de vocês meio que caminhando juntos e tal, Uhum. e eu me lembro disso. Foi curioso que no dia da minha conversão, eu e o Natan se tornamos melhores amigos. Isso foi no acampamento de 2011. E eu me lembro o dia e a hora que eu me converti. Eu me converti no dia 22 de setembro, aproximadamente 11h30 da manhã, no bairro Citrolândia, em Betim. E eu me converti sem querer querendo, mas isso é outra história. Me lembro dessa cena, desse dia. Eu estava lá. Eu tenho até a foto da minha conversão até hoje. Glória a Deus. Eu me lembro também. Então, gente, agora eu quero que vocês me digam aqui, digam para quem estiver nos vendo, o que vocês faziam nessa célula? Porque tem uma turma que pensa célula, pensa que você tem que fazer coisa de outro mundo. Pensa que você tem... Aí as pessoas meio que desanimam, porque elas não se sentem inspiradas e elas não se sentem atrativas, acham que ninguém vai participar, acham que ela vai ficar sozinha, gritando ao vento. Mas aí, me diga aí, o que vocês faziam lá nessa célula? Então, na verdade, isso é uma coisa que quando eu tento influenciar alguns jovens a abrirem célula na sua escola, inclusive antes do ensino médio, no fundamental, eles também têm essa certa resistência. Mas, na verdade, é uma coisa muito mais simples do que as pessoas imaginam, na verdade. Primeiro porque era um intervalo, né? Então, pelo menos onde a gente estudava era 15 minutos de intervalo. Então, tinha que ser uma coisa muito rápida. Então, uma mensagem muito objetiva. No começo, eu e o Natan, por exemplo, a gente até tocava uma música, né? Mas como o tempo era muito curto, a gente só orava e já mandava a mensagem, às vezes orava despedindo um abraço. Mas basicamente a célula a gente fazia, eu lembro, os dias eram terça e sexta-feira. A gente já chegou em alguns momentos a ter 2 células, porque era curioso, era uma escola pequena, mas o pessoal que era do outro lado da escola não queria passar, não ia para o nosso lado. Então a gente falou assim, como é que a gente vai conseguir alcançar essa turma que não vem para esse lado da escola de cá? A gente até abriu uma célula lá, mas acabou não dando certo. Mas basicamente, você não precisa de curso, você não precisa de fazer teologia para fazer uma célula. É simplesmente você preparar uma mensagem, você orar por aquilo e levar essa mensagem. E não se preocupe com a quantidade de pessoas. Eu me lembro que teve células, o Jonathan falou, a gente já chegou a 120 pessoas numa célula,
mas teve células que tinham 4 pessoas. Então, assim, isso a gente ficava triste, é óbvio. A gente queria que todo mundo participasse. A gente orava para que a escola inteira participasse da célula e não era por falta de divulgação, mas é porque a gente entende que essas coisas acontecem, são coisas naturais. Então, tem células que às vezes você vai começar com 4 pessoas, mas tem células que Deus pode, às vezes, abençoar, ou como Ele abençoa também nas poucas pessoas, e você pode chegar aí até 120, que Deus abençoe que você tenha a escola inteira na sua célula Amém. participando. Interessante. E aí, Nathan? Dando, né, não desviando muito do que o Luiz falou, acaba que eu até lembro, assim, pelo menos eu vou falar isso por mim, não posso falar isso pelo Luiz, mas falo por mim. Eu estava enchendo, assim, eu estava começando a pirar o cabeção, no sentido assim, cara, o que que a gente vai fazer nessa célula? O que vai ser? O que que não vai? O que que vai ser? Mas e se? Sendo que, na verdade, é isso que o Luiz falou, é a coisa mais simples do mundo. Eu não sei se toda escola é assim, mas a nossa escola era um ovo, né? Então, assim, primeiro que não tinha como as pessoas não verem que tinha uma célula. Era óbvio, assim, quase. E a gente nem ficava na parte principal da escola, a gente ficava num lugar que era muito movimentado, mas que não era a parte principal da escola. Mas ainda assim, a escola inteira sabia. E, assim, é isso que o Luiz falou mesmo, é a coisa mais simples do mundo. Se você quiser, dependendo do tempo, do intervalo que você tiver, levar um violão, o ukulele, qualquer instrumento assim que dê para tocar. Se quiser levar até gaita, pode levar o que tiver. E leva uma palavra, obviamente direcionada por Deus, né? Procurando direção de Deus. Uma coisa que eu falo assim, pelo menos que eu fazia muito, não que isso fosse uma cópia de pregação, mas eu gostava de ver outras pregações sobre aquilo que eu estava pensando. Então, digamos que na terça-feira eu vá levar uma mensagem sobre devocional, por exemplo. Eu, na internet, assistia 2, 3 pregações falando sobre esse tema, para que eu possa deixar ainda mais consolidada a minha mensagem, né? Saber o que eu vou falar de verdade. Mas, no mais, não tem segredo montar uma célula. É basicamente criar coragem, pedir a direção de Deus e ir. E Acredito que seja mais ou só menos isso. reforçando um ponto que o Nathan tocou, é muito importante quando você se pega uma outra mensagem, porque isso é humildade, é você reconhecer que tem alguém que é melhor do que você naquilo. Então, isso eu faço até hoje, por exemplo, quando eu vou pregar. Eu nunca fiz teologia em si, mas embora eu seja muito estudioso, mas eu procuro geralmente pegar pregadores que pregaram sobre o mesmo tema, que são mais experientes que eu e trazer. Então, quando a pessoa está começando, isso é essencial, pelo menos no começo. Pegue devocionais no YouTube de pregadores que sejam pregadores de fato da palavra, e não tem problema nenhum, às vezes, repetir, às vezes, quase que palavra por palavra, porque se aquilo é palavra de Deus, certamente vai ser a palavra de Deus para o público que você vai pregar, porque continua sendo a palavra de Deus. Isso é humildade, isso é muito importante. Excelente. Embora, gente, o Luiz e o Nathan sejam muito novos, eles já têm muita experiência. Eles já rodaram bastante, inclusive comigo, fazendo missões. O Nathan até um pouco mais, porque o Luiz depois foi para uma outra igreja, para um outro ministério. Mas os dois são muito novos e eles fazem missões desde muito novos, desde mais Desde novos os 12. desde meninos, tá vendo? Exatamente. Então, eles não são teólogos, não são pastores da forma que nós entendemos pastorado, né? Mas eles são pastores como ministério divino. Eles cuidam de pessoas, eles orientam pessoas, eles são referência para muita gente, para uma gama de molecada que se inspira neles. E eu quero que vocês narrem aqui também quais desafios vocês tiveram que enfrentar dentro de uma célula.
ou melhor, quais desafios que vocês tiveram que enfrentar dentro do colégio por serem crentes, por terem que ser referência, quase que impecáveis. Qualquer falha, Sim, meu exatamente. Nossa, qualquer vacilo, mas os caras da célula não são os exato. como é que foi? Se vocês já experimentaram alguma coisa assim, como é que foi? Sim, eu vou preferir começar falando, porque, então, primeiro que eu acho que você já começou falando uma coisa que realmente acontecia, pelo menos comigo. Não posso dizer pelo Luiz, mas é porque eu acho que aquela foi a primeira experiência. Eu não sei dizer com todas as palavras do mundo, mas existe uma coisa que, tipo, não sei, a pessoa, quando ela te conhece de verdade, que uma coisa é você montar uma imagem, sei lá, um pastor ou um líder de jovens que está pegando o microfone, beleza, ele está montando uma imagem dele lá, eu não conheço a vida pessoal dele, eu não sei como é que ele vai na escola, não sei como é que ele vai na família, no trabalho, eu não conheço. Então, assim, para mim, ele é um cara jóia, ele é um cara top, ele é um cara assim, caramba, é o ungido do Senhor. Mas imagina a mesma pessoa que vai na sua célula, te vê como líder, é a mesma pessoa que senta do seu lado e faz a prova com você. É a mesma pessoa que passa 4 horas e meia todo dia do seu lado, vendo o que você fala, vendo o que você faz, vendo até mesmo como você fala com as pessoas, vendo até mesmo se, sei lá, os seus tipos de amizade, as pessoas que você tá ou não conversando, tudo ela analisa, porque o que eu acho incrível que parece que quando você fala assim, oi, sou cristão, você é muito mais observado. É incrível, assim, parece que você passa a ser muito mais observado. Então, sim, teve esse desafio, sim, quase que nas vezes que alguém chega assim, ué, mas você não é cristão? Aí dá até aquela parada no coração, meu Deus. O que você fez, Natan? O que você fez? Mas esse com certeza é um desafio, mas eu creio que era um desafio mais pessoal. Um segundo desafio pessoal também, que por mais que seja pessoal, eu creio que se estende para 98% das pessoas, é a questão de você se expor. Querendo ou não, antes da célula, você é só mais um aluno. Depois da célula, você vira o líder da célula. Você vira o crente, o cara que está liderando pessoas num lugar que, por mais que eu amei e continuo amando a minha antiga escola, era um lugar que, espiritualmente falando, assim, digamos assim, dependendo do ponto de vista, é tóxico, né? É um lugar para a gente colher almas, assim, levar a palavra de Cristo, mas que se a gente se deixar influenciar, vira um ambiente muito tóxico. É um ambiente assim que pessoas estão falando e fazendo coisas que você sabe que não está certo. Então assim, tem essa questão, né, de você se expor, de você divulgar também, de você às vezes ter que meter as caras, ter que, sei lá, vai desde desses desafios até desafios que ninguém vê, mas que também existem, como aconselhar um amigo. Com certeza chega muitas pessoas pedindo conselho porque você é um líder de célula. Tá, Natan, mas o que eu vou fazer? Será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? Tá certo eu fazer? Obviamente, considerando que eu estou falando de um menino que na época tinha 15, 16, 17 anos, então as perguntas eram de meninos mais ou menos nessa faixa etária. Então, assim, que eu imagino que, digamos assim, que são perguntas mais específicas, né? Mas ainda assim eles chegavam com perguntas, né? Perguntando sobre namoro, perguntando sobre se deve ou não fazer isso, fazer aquilo. Ah, mas e o casamento e sei lá o quê, sabe? Essas perguntas assim que a gente com certeza não tinha quase autoridade nenhuma para dizer, no sentido assim, o que um menino de 15 anos vai saber sobre casamento, né? Mas ainda assim, na medida do possível, a gente tentava responder. Então, assim, essa carga, né, de você estar influenciando pessoas. O que você falar de errado, as pessoas vão observar e dependendo, você pode, né, fazer até mesmo um irmão, assim, que está conhecendo o processo da, né, tipo assim, da salvação e tudo mais, às vezes a gente pode se tornar responsável
por aquele irmão, digamos assim, entre aspas, se converteu ou não. Então é um peso muito, muito, não é um peso pesado, mas é uma coisa que deve se considerar. Mas de resto, tirando a vergonha de falar em público, e desses desafios, né? Pelo menos por mim foi até mais tranquilo, principalmente porque eu pelo menos me considero uma pessoa diplomática, né? Então, às vezes tinha gente querendo treta, mas opa, peraí, cara, vamos O conversar, né? Luiz não Então, é nada diplomático. o Eu era o Luiz, contrário. Entrava nas tretas, né? Eu era o contrário. o Luiz, ele tacava lenha, vamos ver treta. Não, tô brincando. Quero brigar. O Luiz é polêmico. Eu era o Tô contrário. brincando. Ô, Luiz, pode Eu, falar aí. onde tinha polêmica, eu estava dentro e era isso aí. Mas, assim, na Afonso Pena foi interessante que eu tinha um misto, né? Eu acho que existe uma coisa que todo crente enfrenta, que você é chamado de moralista, né? Embora, às vezes, você não se considere como um, ou então isso sempre é visto como um termo pejorativo. Então, por exemplo, a minha sala, onde eu estudava, na minha sala tinha uma ou outra pessoa que frequentava a célula e não era difícil ouvir muitas críticas à minha pessoa. Eu era um cara assim muito naquela época, né, hoje eu não sou tanto, hoje eu sou mais brando e o Natan é prova disso. É, Mas é na verdade. época eu era muito radical mesmo, assim, eu pegava pesado. Então eu Quase tacava a tinha Bíblia na cabeça das pessoas. eu para Quase mandar alguém pegava a para o Bíblia e inferno, eu tacava. não pensava duas vezes. Eu falei assim, cara, você vai para o inferno e vai mesmo. Mas assim, eu tinha alguns conflitos na sala de aula, bastante com os meus colegas. Eu tinha um colega de sala ateu, não, ele me detestava demais a conta. Ele falava muito mal da célula, mas era uma coisa que a gente lidava. Agora, tem um desafio que eu considero o desafio mais triste que eu enfrentei, que era o desafio de lidar com outros jovens crentes que não apoiavam a célula e que eu ficava muito triste mesmo. Eu via, na minha célula tinha alguns crentes que eles jamais foram à célula, e eu me perguntava assim, meu Deus, a gente faz parte do mesmo reino, como é que esse pessoal não apoia a célula, né? Se o objetivo é ganhar pessoas para Cristo, é conduzi-las, e a gente, veja bem, a gente era muito aberto a receber qualquer tipo de crente na nossa liderança, porque a célula era um coletivo. Tanto que quando no primeiro ano, quando veio pessoas que tentaram abrir uma outra célula, que o Natan vai se lembrar que era Sim. como é que chama, Natan? Marquinhos e outras pessoas, a gente acolheu eles muito bem. Então, quando um conflito que eu tinha no sentido de tristeza era encontrar outros crentes na escola, jovens, né, no caso, e que não queriam participar da célula, e que às vezes nem via sentido nisso. Aí isso aí eu ficava me perguntando, será que são crentes de verdade? Então, esse é um conflito assim triste. Então, nesse sentido, eu ficava muito chateado com os crentes, com os jovens crentes da escola por não apoiarem, por não irem. Eu tive uma companheira de sala, que ela era membro de uma igreja, e aí eu perguntei assim, por que você nunca vai à célula? Aí eu falei assim, porque eu não quero. Aí eu pensei, caramba, né? Algumas coisas que chateiam a Direto. gente, então eu ficava meio incomodado. Então, esse foi um dos maiores conflitos que eu tive. Tive vários também, alguns outros, mas esse foi um conflito que me deixava especialmente triste. Mas isso não deve ser empecilho para ninguém que queira começar, inclusive sozinho, sem apoio de ninguém. Uma célula, que nesse caso certamente é mais difícil. Pesado, pesado. Os crentes, eu sempre digo, os crentes são os piores. Por É, Sempre aí, inventa uma coisa que, meu Deus, por sangue aí. de, é sangue de até Jesus. Hã? eu só compartilhando a opinião do Luiz, é, o que o Luiz falou tá 100% correto, porque o intuito, pelo menos do cristão, né, do verdadeiro, quando ele converte, passar a ser canal de bênção, canal, assim, ser um meio para que a graça de Deus alcance pessoas que ainda não entenderam dessa graça. Então, assim, eu pelo menos acredito, né? Lógico que Deus ele faz da maneira que ele quer, na hora que ele quer. Mas eu acredito, assim, que se esses crentes, né, que o Luiz falou, tivesse de fato assim apoiado, criado vergonha na cara e falasse não, pera, deixa ajudar, nem que seja com a minha oração, nem que seja orando, deixa ajudar, entendeu? Mas
é complicado, e sendo que, na verdade, se eu fosse pontuar o maior desafio, é, é a salvação de quem nos ouve. Para mim, esse é o desafio. Para mim, o Uhum. maior milagre não é alguém sair da cadeira de rodas e começar a andar. Para mim, o maior milagre é um ímpio se arrepender. Para mim, esse é o maior Uhum. milagre. Excelente. Amém. Então, eu creio também que vocês tiveram algumas experiências ruins, né? Alguma Uhum. coisa que você te fala, nossa, deu muito ruim, né, cara? Deu tudo errado. Ih, Vocês conseguem contar pelo menos uma aqui? ô Luiz, Um negócio que vocês sinta-se à tentaram fazer. vontade, Luiz. Pode começar, Natan. Conta uma sua aí que eu vou contar uma minha. Eu vou ser até breve na minha. Tá. Bom, eu vou contar que eu tô lembrando. é, Na verdade, eu não vou lembrar do contexto exatamente do que aconteceu. Eu até esperava que o Luiz fosse contar isso. Mas no nosso terceiro ano, que a nossa célula, tipo assim, ela estava bem estável no número de pessoas. Na minha opinião, eu até que tinha um número bacana, mas, tipo assim, não subia, nem crescia, não subia nem saíam pessoas, assim. Não sei se isso é bom, se isso é ruim, mas a nossa célula era bem estável. E acabou que eu não lembro direitinho, eu só lembro que alguém começou a falar de um tema que, querendo ou não, é polêmico. Eu acho que a imaturidade da adolescência nossa, né, tipo assim, tanto minha como do Luiz, cooperou um pouco para que a gente falasse de um assunto que não era tanto do nosso domínio. Uhum. Só sei que no final das contas apareceu um grupo, nada de cristão, é um grupo assim, tipo, um exemplo. Sei lá, vamos supor que eu comece a falar de como o Ford Ka é muito ruim. Aí aparece o grupo dos caras que tem Ford Ka. Cala a boca que você não sabe Tipo um falar. Celta, assim, Entendeu? É né, tipo cara? isso. Entendeu? Eu não é óbvio, obviamente que não é disso. Claro, É, tô entendendo. na verdade, ô Luiz, se você quiser contar os detalhes, sinta-se à vontade. Eu prefiro não, Aham. eu prefiro me ater, porque eu acho que é até complicado quando você fala de uma Uhum. coisa polêmica, né? Sim. Só lembro que a gente tocou num assunto polêmico e apareceu lá na célula um grupo desse, né, que defende esse assunto e apontou o dedo na cara e falou que era para calar a boca, uns trem assim, Quase saiu tapa, filho. entendeu? Fi, Quase apanharam. tipo assim, foi, foi feio o negócio. Só sei Mas, que, assim, o trem foi tão feio que esse mesmo grupo voltou na outra célula, obviamente que não foi para ouvir da mensagem, né? Obviamente. Foi para vigiar praticamente. Só que aí quem foi o o bobão que Luiz, pegou na outra célula? Vamos Eu. lá. mas só considerando, tá? Eu só quero deixar claro que, no caso, o erro foi nosso, né? Foi nosso. Não fui eu que levei a mensagem, mas ainda assim eu creio que a nossa imaturidade adolescente. Infelizmente, adolescente, ninguém nunca vai ser dono da sabedoria, né? Então, assim, acaba que a gente erra, sim, em muitos pontos. Sim. E não que eu esteja falando que a gente errou, acertou em falar desse assunto, mas eu creio que a nossa imaturidade foi uma coisa essencial para que esse conflito acontecesse. Só sei que, no final das contas, na outra célula apareceu esse grupo de novo, só que dessa vez que foi o Luiz que pregou, né, nessa outra célula, que eu também não preguei, né, no caso foi o Luiz conseguiu ser bem diplomático, até onde eu lembro, né? Foi. Milagre. Consegui. Mas Milagre. ele Foi Deus. Depois conseguiu aqui ser. tinha acabou as brigas. Acabou. Ô Luiz, se quiser contar também daquela. De uns meninos que ia até recorrer falando assim que estavam ocupando espaço público, você lembra disso? Teve algumas assim, mas essa eu vou entrar em alguns detalhes desse que o Nathan está falando. É, a gente, Então na sinta-se à verdade, o erro vontade. fica uma lição para o pessoal, porque o erro começou da gente, viu, gente? O erro começou da liderança. E o Jefão deve se lembrar, porque talvez o Jefão se lembre, porque, veja bem, a gente estava num contexto político, 2016, onde o Brasil tinha muito protesto no Brasil, então a política no Brasil estava todo fervor e tal. Então tinha um contexto político além da escola no Brasil.
Você tem ideia, 2016 foi aquela época que no final do ano as escolas pararam porque teve ocupação nas escolas pelos alunos. A minha Isso. escola, inclusive, teve isso. Então, o contexto político estava efervescente. E a gente, em nossa tolice, de querer, às vezes, escapulir da simplicidade, além do simples, querer bancar o teólogo, né, o que a gente não era, a gente errou. Esse, eu acho que foi principalmente cometido por mim. A gente queria falar sobre um assunto que não tinha um espaço, não por conta, era um espaço acadêmico, escolar, tinha um espaço, mas não naquele momento, até porque não tinha tempo para falar sobre isso, que era o feminismo, né? Então, às vezes eu fui levar esse assunto, não era para causar polêmica, mas, assim, confusão, tumulto, mas houve, né? Então, a gente entrou nesse assunto num estudo, e eu sei que não, alguns dias antes, no sábado, eu falei com você, Jefferson, que eu ia levar sobre esse assunto. Aí você falou assim, não, cara, esse assunto é polêmico, você não tem muito conhecimento sobre isso, foca no simples, pregar o evangelho. Aí o burro aqui foi desobedecer, Tomou. e na terça-feira, tomei para dentro, filho. Levei a mensagem lá, rapaz, Sua quase... experiência. Pois é, mas assim, é um erro que a gente tem que aprender com os erros dos outros, hein? Então, que as pessoas que ouçam, que querem fazer isso, aprendam com o meu erro e não cometam. Mas quando você está num ambiente de escola, o foco é evangelizar, não é doutrinar as pessoas, é evangelizar. Então, Exato. foque nisso, foque no simples mesmo, uma mensagem simples para as pessoas poderem ouvir. Então, graças a Deus, foi acho que um dos únicos erros que a gente cometeu na célula. A gente cometeu, na minha opinião, bem poucos erros, pelo menos nesse sentido. E eu acho que toda célula cristã passa por isso, que eu sinto necessidade de falar, né? Que é aquela objeção justamente a não ter a célula. A gente começou a passar por um tempo, assim, por uns tempos em que apareceu simplesmente um grupo que não tem nada a ver com esse, quer dizer, até onde eu sei não tem nada a ver, que começou a tentar destituir a gente juridicamente, entre mil aspas aqui, né? Sendo que a própria lei garante que você tem exercício, né, de culto público. É assim, isso é pela lei, isso é direitos humanos, assim, isso é óbvio, é só você bater o olho e você vai ver. Só que aí chegou alegando assim, não, tá ocupando espaço público e que sei lá o quê. Lá é espaço público, é pra gente ficar, não é pra você fazer célula, sei lá o quê. Né? E assim, eu tô falando isso porque aconteceu, apesar de que não resultou em nada demais, porque isso era algo muito vazio, muito fácil de rebater, mas ainda assim deu um barulhinho, digamos assim, até que as pessoas, tipo assim, prestaram atenção um pouco nisso, né? Nesse grito que deram. E infelizmente isso é uma coisa que acontece, é uma coisa que você pode falar de feminismo ou não, você pode ser o cara mais lindo, mais feio da escola, vai ter alguém, algum grupo que alguma hora vai chegar ou em você ou na diretora, sei lá, vai tentar destituir, vai tentar derrubar aquilo que você está lutando para deixar em pé, que seria a célula, né? Que é esse movimento e tudo mais. E que eu creio até que não quero espiritualizar tudo, mas na minha opinião, que eu posso estar errado, mas eu creio que na minha opinião isso seja até mesmo algo espiritual, porque quando você começa a incomodar, né, lá no reino das trevas, né, quando você começa a fazer alguma coisa para tirar as pessoas, os meninos, desse caminho de escuridão e trazer para, né, o caminho da luz, né, querendo ou não, eu acredito que o diabo não vai ficar na dele, assim, não, de boa, pode continuar trabalhando. Não, eu creio que vai ter uma movimentação espiritual negativa mesmo, vai ter gente tentando te derrubar, vai ter isso vai acontecer, mas ao mesmo tempo é aquilo que Paulo vai falar em 2 Coríntios, né? Somos atribulados, porém não paralisados, né? Não perplexos. Então, assim, vocês talvez é capaz de passar por isso, mas Deus, ele dá tanta força, Deus é tão maravilhoso, ele nos dá tanta força, que às vezes a gente passa por altos maus bocados aí que a gente, tipo assim, passou e glória a Deus, sabe? Tipo, não é que a gente não percebeu, mas sei lá, foi tão assim, ok, tudo bem, entendeu? Assim, foi tranquilo, assim, Deus nos deu força para continuar e é isso. Então, eu tô falando isso porque eu creio que todo mundo que faz célula está sujeito a essas objeções. Estado laico não pode fazer célula, né? Tipo assim, como se a lei não falasse que não pudesse fazer, né? Sei lá. Então, enfim.
Excelente. E se fosse hoje, gente, o que vocês fariam de diferente? Tem alguma coisa que vocês fizeram lá atrás que hoje vocês iriam fazer melhor ou não iriam fazer? Qual é a dica fundamental para que uma célula dê certo hoje? Vocês enxergando hoje, que tipo de orientação vocês podem dar dizendo, ó, eu penso que uma célula para dar certo, o fundamental é isso aqui, ou é isso aqui. Como é que vocês... Essa aí eu quero começar, Nathan. Não, pode falar. Durante a célula, eu estava num período da minha vida, da metade dos meus 15 anos até da metade de 2015, do ano 2015 até o final de 2016, eu tive uma experiência, digamos assim, religiosa, no sentido de mudança de teologia daquilo que eu acreditava, que o Jefão até sabe o que ocorreu e o Natan também. Eu tive uma mudança de entendimento teológico, isso me impactou como me impacta até hoje. Então, na época, eu ouvia muito os puritanos, eu ouvia Charles Finney, e eram homens que às vezes pegavam muito pesado na questão da pregação. Então, eu levei muito isso no contexto da escola. Então, o Natan sabe muito bem, eu pregava basicamente sobre ira, arrependimento e inferno. Só sobre essas três coisas. Assim, assunto muito bom. Eu pregava sobre isso, cara. É claro que isso em si não é pecado, porque ainda é palavra de Deus, mas não é somente isso. O evangelho não é somente isso. Embora não seja menos que isso, também não é somente isso. Então, eu pregaria também mensagens de amor, de paz, de esperança, mas porque no contexto de escola, tem que analisar que tem jovens que têm depressão, tem jovens que querem se suicidar, tem jovens que, às vezes, a sua palavra vai poder decidir se ele vai viver o amanhã. Então, eu também traria, se eu pudesse voltar atrás, eu também traria as mensagens de consolo, de esperança, tentando compreender, altruísmo, né? Tentando compreender a necessidade do próximo e analisando a minha escola. Qual contexto eu vivo na minha escola, na minha sociedade? Porque eu sou líder de jovens na minha igreja e eu também tento analisar os jovens, o que eles estão passando para poder orar a Deus e falar assim, meu Deus, o que eu devo levar? Então, se eu pudesse levar uma mensagem para o jovem, para qualquer pessoa, seja na minha escola ou numa igreja, seja equilibrado, isso é muito importante. Era uma coisa que eu não tinha costume, eu era muito radical, graças a Deus, Deus me concedeu graça, e eu fui me equilibrando, mas se eu pudesse voltar atrás, eu pregaria sobre inferno, com certeza, sobre arrependimento, mas também pregaria sobre amor, num sentido de conforto mesmo, de que existe um novo amanhã, de que as coisas não estão perdidas, de que a sua vida tem um propósito. Isso é muito importante. E também, eu diria assim, uma estrutura simples de célula, para quem quer ajuda, eu não colocaria música, não, porque não é ruim. Pelo menos na minha escola só é 15 minutos de intervalo. Né? Eu me formei. Se a sua escola tem 20, 25 minutos, ótimo, cante. Cantar também é pregar. Mas se você tem um tempo muito mínimo, ore, comece a célula orando, pregue a palavra e, se possível, despeça com uma oração. Como hoje o acesso à internet, na minha época era mais fácil, mas se você tem um WhatsApp, eu nunca tinha pensado nisso na minha época. Na época da Afonso Pena, acho que eu nem tinha celular. Mas assim, eu faria um grupo com o pessoal da célula que eu frequentava, pelo menos os fixos, para poder também transmitir devocionais pelo WhatsApp para eles, ou para de alguma forma eu ficar mais próximo deles, para assim discipular. Além de evangelizar na escola, aí sim, fora da escola, eu procuraria discipulá-los. Mas se você não tem toda essa coragem, pelo menos comece fazendo e seja simples, sabe? Seja o seu objetivo, seja apenas evangelizar. Se você não tem ideia de como preparar uma mensagem, procure o seu líder local da sua igreja para te ajudar. E também vai na internet, meu amigo. Tem muitos devocionais aí para você poder fazer. E seja muito simples e ore muito, no sentido assim, reconheça a sua dependência de Deus em oração, ore pela sua escola. Você tem que orar para que Deus abençoe e que Ele te capacite, que de fato você diminui, que Deus cresça na sua célula. Depois do Natan, eu só vou trazer a maior mensagem que eu tirei para mim, o maior ensinamento que a escola trouxe para mim como cristão, mas vou esperar o Natan dar os conselhos dele. Sim. Eu acho que eu não tenho muito o que falar, primeiro porque o Luiz já falou praticamente a maioria das coisas que eu ia falar mesmo. O que eu faria, eu voltaria com menos medo.
porque eu falo isso por mim, não vou falar isso pelo Luiz, eu falo por mim. Na verdade, o Luiz era muito mais corajoso do que eu. Eu, infelizmente, muitas das vezes o medo me batia. Então, por exemplo, eu não estou falando medo de pregar na frente. Eu acho que aquele nervosismo de pregar é normal. Natural. É natural. Até porque você está levando uma mensagem, né, de salvação. Mas eu estou falando daquele medo justamente assim, sei lá, das pessoas começarem a te olhar, tipo assim, porque é uma responsabilidade que você está carregando. Então, às vezes, você começa a ter aquele medo, assim, das pessoas você começar a achar que as pessoas vão te julgar e tudo mais. Sério, eu te falo com toda sinceridade do mundo, não tem esse medo. Sério, um dia, olha, uma coisa que eu carrego no meu coração hoje, que me ajuda a não ter medo. Querendo ou não, um dia, e esse dia vai ser em breve, né? Tiago 4,14 vai falar que a nossa vida é como uma neblina, aparece e desaparece assim. Então, um dia o dia mais breve que você imaginar, você vai estar prestando contas a Deus. E o que vai ser seu medo perto daquilo que Deus vai estar julgando diante de você, do que você vai estar prestando contas a Deus. Então, assim, não tenha medo, de verdade. É uma coisa que, graças a Deus, eu lutei muito, mas eu gostaria que eu tivesse zero, assim. Eu lutei muito contra o meu medo, só que eu teria zero medo. Eu gostaria de ter zero medo. De divulgar, de meter as caras mesmo, de falar, velho, vem aqui na célula, participa da célula, de ir na sala, sei lá, nem que seja uma vez por mês anunciando, sei lá, criando coisas, espalhando para as pessoas, sabe? Assim, o que o Espírito Santo falar no seu coração. Não tenha medo de fazer, de verdade. Essa eu acho que é a principal Ô, mensagem que eu tenho Jefferson, a eu falar. posso deixar o maior aprendizado que eu aprendi com a Pode, célula? pode sim. Gente, a célula foi muito importante na minha vida, porque essa lição eu só aprendi depois de formado. Isso diz muito mais particular a mim do que aos outros meninos da célula. Eu era apaixonado pela escola. Acho que o Natan sabe disso, o Jeff sabe disso, mas o Natan sabe ainda mais porque ele estudava comigo. Então, eu desejava muito que Deus, de fato, salvasse todo mundo, né? E era todo mundo mesmo. Então, isso por muito tempo eu alimentei. Eu orava muito pela escola, eu amava muito os alunos, em um sentido de querer vê-los conhecendo a Cristo. E é engraçado porque você se frustra. Eu acho que todo cristão que seja bem intencionado, principalmente quando você exerce liderança, frustrações vão acontecer muito na sua vida cristã, muito mesmo. Você vai se frustrar justamente porque as coisas não estão sob o seu controle e nunca estarão sob o seu controle. Isso em qualquer âmbito, na igreja, no seu trabalho, no seu casamento. Então, assim, eu orava muito pela conversão da escola. E pelo que eu me lembre, talvez a pessoa chegue no final do vídeo e fale assim, não, então esse pessoal deve ter alcançado centenas de alunos, né? Mas na verdade não. Em 2 anos e meio, eu até tenho essa lição no meu Instagram descrito, para quem quiser acompanhar, daqui a pouco eu deixo. É a maior lição que eu aprendi no Afonso Pena, depois de formado, pra você ter ideia. Tudo depende de Deus, nada depende de você. Essa lição eu aprendi depois. O que isso significa? Eu orava muito pelo Afonso Pena, eu achava que Deus de fato ia salvar centenas ou dezenas de alunos e que a gente veria isso ali mesmo acontecendo. E o que isso implica, né? Quando eu formei, eu me perguntei assim, meu Deus, o que eu fiz de errado, meu Deus? Porque eu me frustrei muito. Eu achei que eu ia terminar o meu ensino médio com dezenas de alunos formados e, na verdade, a gente pregava o evangelho. A gente não só avisava o evangelho, não pregava menos que ele era, pregávamos uma verdade real, mas aos nossos olhos aquilo, pelo menos aos meus, aquilo parece que foi uma coisa assim irrelevante, porque a gente não viu um avivamento na escola como eu orava. Eu literalmente orava por um avivamento muito real na escola. E quando eu me formei no ensino médio, um ano depois, eu aprendi uma lição, lendo a Bíblia, ouvindo pregações com a vida mesmo, que tudo depende de Deus e nada depende de nós. O que isso me ensinou? É muito importante que o líder de célula, ele ore, ele leia a Bíblia, ele leve uma vida com Deus, ele tente ser coerente, mas ele entenda que Deus pode dizer não a ele. E esse não significa que você falhou ou que você não é um homem de fé, mas simplesmente porque Deus pode dizer não e ponto, como Deus diz muitas vezes. Então, eu penso assim que Deus disse não para os meus pedidos naquele momento.
Eu me lembro de uma passagem na Bíblia que me confortou muito, quando Paulo vira os Coríntios e fala assim, olha, eu reguei, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer de tal forma que nem o que planta, nem o que colhe é alguma coisa, mas Deus quem efetua o crescimento. Então, não meça o seu sucesso com base em quantos se converteram, mas seja simplesmente fiel a Deus. Essa é a maior mensagem que eu aprendi liderando uma célula em 2 anos e meio. É uma lição que eu vou levar para o resto da minha vida. Eu não sei se o Natan vê dessa forma, ou o próprio Jefferson, mas essa é uma lição que eu aprendi. O que eu tenho a falar, se é algum acréscimo, é isso mesmo. Não tenha medo. Assim, com a direção de Deus, mete as caras. Faz o que você tá no coração que você tem no coração de fazer mesmo. Eu creio que não parte de algo humano eu querer uma célula, né? Não, eu creio que isso é algo totalmente do coração de Deus. E tenha exatamente esse versículo que o Luiz falou em mente, né? A gente planta, a gente pode até regar, mas o crescer ou não depende de Deus, né? Então, simplesmente, sei lá, faça só, entende? Não coloca, não enche sei lá, de enigmas, porque não tem enigmas, é tudo questão de você caminhar. Caminhe na direção, né, que Deus te proporcionou e só vai. É como a gente falou desde o início, é a coisa mais simples do mundo. Não tem enigma, é só entregar nas mãos de Deus, pedir para que Deus te dê coragem e comece. E vá fazendo. Quando você menos vê, Deus já vai estar agindo. A minha última consideração seria assim, se eu pudesse tirar uma frase na Natan, você vai ter medo, mas vença ele, porque o medo é natural, ele vai acontecer. Como é que Isso, você vence? exatamente. Você ora e você age. Oração são 2 palavrinhas, orar e agir. Então, ore e age. Mesmo que só tenha você na célula, no caso, Natan, tivemos eu e ele, mas se você for sozinho, você vai ter medo, meu irmão, mas você precisa vencer o seu medo orando e agindo. Ou seja, ore e comece a célula e toca. E se você vai errar, mas é a coisa mais normal do mundo. E que Deus abençoe a sua célula. Você ganha muitas almas. E Amém, quem glória a quiser Deus. ver essa lição que eu tirei, o meu Instagram, que eu vou fazer o meu marketingzinho aqui. Pode fazer. Acho que o Jefão vai colocar o link de todo mundo aí depois, sei lá. Claro. Vai estar. Então, beleza. Luiz, @mo_luiz. Mas o Jefão colocando aí. Vai estar lá também. E Amém. É isso. que é o seu programa mesmo? Esse é os sábados, né? Sábado, meio-dia, não é isso? Não, agora mudou. É de 2 horas da tarde às 16 horas da tarde. Todos os sábados. Todos os sábados. Todos os sábados. Ótimo. Natan, considerações finais? Não, o que eu tinha que falar era isso mesmo. Eu ia fazer meu marketing, mas eu fiquei com vergonha. Isso Pode fazer, quer dizer, eu não tenho marketing a fazer, não. Eu acho que o Jefão já falou por mim desde o início, né, sobre isso. É só não esquecer de colocar o link, Jefão. Sim, vai estar lá. Vai estar lá. Gente, então, no mais aqui, eu sou muito grato. Primeiro, eu sou muito grato a Deus por ter conhecido vocês e ter acompanhado vocês durante todo esse processo. Eu conheço vocês desde a conversão, desde vocês muito verdade. Então, eu agradeço a Deus e eu os tenho em autoestima. De verdade, eu considero vocês como referência e eu já disse isso para vocês. Eu quero que fique registrado aqui que esses 2 meninos, para mim, glória. são referência de verdade. Então, quando o Natan fala do canal dele, eu tenho prazer em dizer que o canal é bom, que o conteúdo é bom, porque eu sei que ele faz com amor, com qualidade, no intuito de alcançar vidas, alcançar corações. Eu acompanho Luiz na rádio aos sábados, antes era meio-dia, agora vai ser 2 horas, porque eu sei que o conteúdo é bom, eu sei que ele se esmera, ele luta para fazer as coisas com seriedade. Eles não ganham nada por isso, tá, gente? Eles não... Muito pelo contrário, ganha fumo, como diz. Ganha fumo, ganha problema, ganha humor. Mas eles continuam aí, sempre firmes. Então, para mim, vocês são referência, que fique registrado aqui a minha profunda consideração por vocês. Que Deus continue abençoando, cobrindo a vida de vocês com glória, com honra, realizando sonhos,
os planos, e daqui uns dias eu quero ver vocês casados, eu quero ser padrinho. Daqui uns dias. O do Natan vai demorar, viu, Rafa? Luiz escolheu celibato. Luiz é celibato. Vocês terão filhos e a glória do Senhor vai ser vista sobre vocês e sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém. No mais, Amém. muito obrigado. Eu sei que a vida é corrida para mim e para todo mundo, mas a gente conseguiu se organizar para estar aqui hoje, gravando esse vídeo, também no intuito de que outras pessoas sejam abençoadas, de que outras pessoas sejam inspiradas, de que outras pessoas sejam edificadas. É isso que vocês fizeram desde a conversão e eu creio que vocês morrerão fazendo isso, querendo Amém. que outras pessoas sejam salvas. Amém. É para isso que o crente vive, né? O crente que não é um missionário, ele é um impostor. Um impostor. Então vamos continuar nessa pregando o Evangelho do Reino. Espero vê-los em breve, nas próximas férias, se Deus quiser. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Nos abençoe. Fiquem em paz. Até mais, Falou, gente. Jefão. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Até. Até.